Quero te convidar a transformar a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Hoje eu quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras e acompanhar a nossa leitura diária. Hoje é o dia 161 da nossa leitura. Já se passaram quase, né? Estamos quase chegando aí, mais um pouco na metade do ano da leitura. E até aqui Deus nos sustentou e nós estamos aprendendo, entendendo, conhecendo. E eu acredito que criando um hábito e querendo colocar, né, em prática aquilo que Deus está nos ensinando. As últimas leituras, elas estão sendo intercaladas em dois livros. O livro de 2 Samuel, da velha aliança, né, da primeira aliança, juntamente com 1 Crônicas, que também é da velha aliança. Nós estamos vendo, em resumo, a história, né, a ênfase da história do reinado de Davi. A dinastia de Davi, né, quando ele sucedeu o rei Saul. Então, o livro se começa com a genealogia, desde Adão até os dias de Davi. E nós estamos vendo o desdobramento do reinado de Davi. O último dia da leitura foi um dia de uma história muito conhecida do rei de Davi, né, que foi atribuído à vida dele, afinal foi ele que cometeu, né, suicídio, adultério, assassinato, enfim, toda uma trama para querer tomar posse, né, de uma mulher, de uma traição, que é a Betseba, que acabou realmente tendo consequência, que foi a morte desse filho que ele engravidou. E Deus ainda assim, né, depois ele vai ter a sua misericórdia, o seu amor. A gente vai ver que Deus ama aquele que arrepende. E essa história, a gente vai dar continuidade na história e a gente vai ver hoje, nessa leitura do dia 161, a gente vai seguir com o 2 Samuel, capítulo 13. Nós encerramos a leitura com essa história do rei Davi e agora a gente vai dando sequência. Capítulo 13, versículo 1 diz assim: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, chamada Tamar. Amnon, outro filho de Davi, apaixonou-se por ela. Amnon ficou tão obcecado por Tamar que adoeceu. Ela era virgem e Amnon imaginou que seria impossível possuí-la. Contudo, Amnon tinha um amigo muito astuto, seu primo Jonadab. Ele era filho de Simeia e irmão de Davi. Certo dia, Jonadab disse a Amnon: Qual é o problema? Por que o filho do rei parece tão abatido todos os dias? Amnon lhe respondeu: Estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Faça o seguinte, disse Jonadab: deite-se, finge que está doente. Quando seu pai o visitar, peça-lhe que deixe Tamar vir a preparar algo para você comer. Peça que ela prepare o alimento aqui mesmo, para que você a veja e ela o sirva. Então Amnon se deitou, fingiu que estava doente. Quando o rei foi vê-lo, Amnon lhe pediu: Por favor, permita que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos aqui mesmo, que eu a veja e ela o sirva para mim. Davi concordou e mandou Tamar ir à casa de Amnon preparar algo para ele comer.
Quando Tamar chegou à casa de Amnon, foi até o lugar onde lá estava deitado, para que ele pudesse vê-la preparar a massa. Então ela assou os bolos, conforme ele tinha pedido. Contudo, quando ela colocou a bandeja diante de Amnon, ele se recusou a comer. Saiam todos daqui, disse ele a seus servos. E todos saíram. Então Amnon disse a Tamar: agora traga os bolos ao meu quarto e me dê de comer. Tamar fez conforme ele pediu. Quando, porém, ela lhe ofereceu a comida, ele a agarrou e exigiu: venha para a cama comigo, minha irmã. Não, meu irmão, não me violente, exclamou Tamar. Isso não se faz em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderia viver com tamanha vergonha? E você cairia em desgraça em Israel. Por favor, fale com o rei e ele permitirá que você se case comigo. Mas Amnon não quis ouvi-la, e como era mais forte que ela, violentou-a. Então, a paixão de Amnon se transformou em profundo desprezo, e o seu desprezo por ela foi mais intenso que a paixão que havia sentido. Saia daqui, gritou para ela. Não, não, respondeu Tamar. Mande-me embora agora, seria pior do que o mal que você me fez. Amnon, porém, não quis ouvi-la. Chamou seu servo e ordenou: põe esta mulher para fora daqui e tranque a porta. O servo a pôs para fora e a trancou a porta. Tamar vestia uma túnica longa, como era de costume daqueles dias, entre as filhas virgens do rei. Então rasgou a sua túnica, jogou cinza sobre a cabeça e, cobrindo o rosto com as mãos, foi embora chorando. Seu irmão Absalão a viu e perguntou: é verdade que Amnon esteve com você? Bem, minha irmã, é melhor ficar quieta, pois Amnon é seu irmão. Não se aflinja com isso. Então Tamar, como uma mulher desolada, foi morar na casa de seu irmão Absalão. Quando o rei Davi soube o que havia acontecido, ficou furioso. E embora Absalão não tivesse dito nada a Amnon a esse respeito, odiou Amnon profundamente pelo que ele havia feito à sua irmã. 2 anos depois, quando as ovelhas de Absalão estavam sendo tosquiadas em Baal-Azor, perto de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para uma festa. Foi até o rei e disse: meus tosquiadores estão trabalhando. Gostaria que o rei e seus servos celebrassem essa ocasião comigo. Mas o rei respondeu: não, meu filho. Se todos nós fôssemos, seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, o rei se recusou a ir, mas abençoou Absalão. Está bem, disse Absalão. Se o senhor não pode vir, permita que meu irmão Amnon vá conosco. Por que Amnon? Perguntou o rei. Mas Absalão continuou a insistir, até que finalmente o rei concordou em deixar seus filhos, incluindo Amnon, irem à festa. Absalão disse aos seus homens: esperem até Amnon estar bêbado. Então, quando eu der ordem, mate-no. Não tenham medo. A responsabilidade é minha. Sejam corajosos e valentes. Assim, quando Absalão deu o sinal, eles mataram Amnon. Os outros filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Quando ainda estava a caminho de Jerusalém, a notícia chegou a Davi. Absalão matou todos os filhos dos reis. Não restou um sequer com vida. O rei se levantou, rasgou suas roupas e lançou-se no chão. Seus conselheiros também rasgaram suas roupas. Neste momento, Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, chegou e disse: não pense, meu senhor, que todos os filhos do rei foram mortos.
foi apenas Amnon. Absalão tramava isso desde que Amnon violentou a sua irmã Tamar. O meu senhor, ó rei, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos. Apenas Amnon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Então, a sentinela sobre o muro de Jerusalém viu muita gente descendo o monte pela estrada que vinha do oeste. E Jonadab disse ao rei: Veja, lá estão eles. São os filhos do rei voltando, como eu tinha dito. Logo, eles chegaram chorando e soluçando, e o rei e todos os seus servos choraram amargamente com eles. Davi chorou muitos dias por seu filho Amnon. Absalão fugiu para a terra de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gessur, onde permaneceu por 3 anos. E o rei Davi, conformado com a morte de Amnon, abandonou a ideia de perseguir Absalão. Capítulo 14. Joabe, filho de Zeruia, percebeu que o rei agora desejava ver Absalão. Por isso mandou trazer de Tecoa uma mulher conhecida por sua sabedoria. Disse-lhe: Finja que está de luto. Vista as roupas de luto e não de se perfume. Haja como uma mulher que está lamentando a morte de alguém há muito tempo. Depois vai até o rei e apresente a história que vou lhe contar. Então Joabe disse o que deveria falar. Quando a mulher de Tecoa se aproximou do rei, curvou-se o rosto no chão e disse: Ó rei, ajude-me. Qual é o problema? Perguntou o rei. Pobre de mim, sou viúva, respondeu ela. Meu marido morreu, meus 2 filhos brigaram no campo. Como não havia ninguém por perto para separá-lo, um deles acabou matando o outro. Agora, o resto da família está exigindo de sua serva: entrega-nos seu filho e vamos executá-lo por ter matado o irmão. Ele não merece herdar a propriedade da família. Querem apagar a última brasa que me restou. Se o fizerem, o nome da família de meu marido desaparecerão da face da terra. Eu cuidarei disso, disse o rei. Vá para casa. E a mulher de Tecoa respondeu: Ó meu senhor, rei, que a culpa caia sobre mim e sobre a família de meu pai, que o rei e seu trono sejam inocentes. Se alguém criar problemas, traga-o a mim, disse o rei. Eu lhe garanto que ele nunca mais o incomodará. Então ela disse: Por favor, prometa pelo Senhor, seu Deus, que não deixará o vingador da vítima matar meu filho. Não quero mais derramamento de sangue. Ele respondeu: Tão certo como vive o Senhor, ninguém tocará um fio de cabelo da cabeça de seu filho. Permita-me pedir mais uma coisa ao meu senhor rei, disse a mulher. Fale, respondeu ele. Então ela disse: Por que o Senhor não faz pelo povo de Deus o mesmo que prometeu fazer por mim? Ao tomar essa decisão, o Senhor condenou a si mesmo, pois se recusou a trazer para casa seu filho banido. Um dia, todos nós morreremos. Nossa vida é como água que, depois de derramada na terra, não pode mais ser recolhida. Mas Deus não apaga a vida. Ao contrário, Ele cria meios de trazer de volta aqueles que foram banidos de sua presença. Vim suplicar ao meu Senhor, ó Rei, porque outros me ameaçaram. Pensei, talvez o Rei me escute e nos livre daqueles que desejam nos eliminar da herança que Deus nos deu. Sim, ó meu Senhor, o Rei restaurará nossa paz de espírito. Sei que o Senhor é como um anjo de Deus, capaz de discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, seu Deus, esteja com o rei. Preciso saber uma coisa, disse o rei. Diga-me a verdade. Sim, ó meu senhor, ó rei, disse a mulher. Foi Joabe quem a mandou aqui? Perguntou o rei. A mulher respondeu: Meu senhor, o rei, como posso negar?
Ninguém é capaz de esconder coisa alguma do Senhor. Sim, foi Joabe, servo do rei, que me enviou e me disse o que falar. Agiu desse modo para que o Senhor pudesse ver a questão com os outros olhos, mas o Senhor é sábio, como um anjo de Deus. Entenda tudo o que acontece em nosso meio. Então o rei mandou chamar Joabe e lhe disse: Muito bem, vá e traga de volta o jovem Absalão. Joabe se curvou com o rosto no chão e disse: Finalmente sei que obtive o favor do meu senhor, o rei, pois atendeu o meu pedido. Joabe foi a Gessur e trouxe Absalão de volta a Jerusalém. O rei, porém, deu a seguinte ordem: Absalão, pode ir para casa, mas não deve vir à minha presença. Portanto, Absalão não viu o rei. Versículo 25: Não havia nenhum homem em todo Israel tão elogiado por beleza como Absalão. Era perfeito da cabeça aos pés. Cortava o cabelo uma vez por ano por causa do seu peso, 2,4 quilos segundo o peso real. Tinha 3 filhos e uma filha. Sua filha se chamava Tamar e era muito bonita. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ver o rei. Então mandou chamar Joabe para pedir que intercedesse por ele. Mas Joabe não quis vir. Mandou chamá-lo de novo e mais uma vez ele se recusou a vir. Então Absalão disse aos seus servos: Vão e ponha fogo no campo de cevada de Joabe, que fica junto de minha propriedade. E os servos foram e puseram fogo no campo, como Absalão havia ordenado. Então Joabe foi à casa de Absalão e lhe perguntou: Por que seus servos puseram fogo em meu campo? Absalão respondeu: Eu quero que você pergunte ao rei, porque ele me trouxe de Gessur e não se pretendia me receber. Teria sido melhor eu ficar onde estava. Quero ver o rei. Se ele me considera culpado de algo, que me mande me matar. Joabe contou ao rei que Absalão tinha dito. Por fim, Davi mandou chamar Absalão. Ele veio, curvou-se o rosto no chão diante do rei, e o rei o beijou. E assim encerra capítulo 14, né? E mais um dia de leitura. A gente vê realmente uma história não muito bonita, né? Nada, na verdade, boa, a não ser, né, a recepção, né, que Davi agora vai reconciliar com Absalão. Triste essa história, né? Do irmão abusar da irmã e o outro irmão matar ele, mesmo que depois de um tempo, né? Parece que não há esquecimento, perdão, arrependimento e tudo essa história que vai trazendo exemplos ruins, né, de famílias, casos de famílias que não estão trazendo, né, do rei Davi bons exemplos entre os seus filhos. Bom, quero convidar então você a orar juntamente comigo para nós encerrarmos a leitura do dia de hoje. Maravilhoso Deus, querido Pai, mais um dia o Senhor nos concedeu para nos curvarmos diante do Senhor e ler mais uma história. Uma história essa que o Senhor permite que fique registrado nas Escrituras, para que nós possamos ler, enxergar, ver e sondar os nossos corações e sermos obedientes ao Senhor. Mesmo que muitas vezes nós ficamos furiosos, nós ficamos chateados, amargurados, angustiados, com raiva daquele que muitas vezes nos causa injustiça ou causam mal a nós ou aquele que nós amamos, os nossos próximos, mas a história de vingança, ela não traz bons resultados e bons frutos, Pai,
porque a maior vingança, a maior justiça vem do alto, vem do Senhor. O Senhor é capaz de fazer isso. Nós não temos capacidade de assumir papéis como o do Senhor. Por isso, nos ajude, Senhor, diante de situações e circunstâncias que muitas vezes nós vamos viver, nos dê um coração brando, nos dê a oportunidade de sempre estar perdoando, como Jesus nos ensinou, até 70 vezes 7 ao dia, ou seja, sempre estar perdoando aquele que nos quer causar o mal. E colocarmos a justiça sobre a tua mão, Pai, sobre algo que vem do céu, da divindade do sua. Por isso, nos ajude, nos livre de todo mal, nos livre daquilo que nos afaste do Senhor e que nós possamos estar ligados juntamente a Ti. Te agradecemos pela leitura do dia de hoje e que o Senhor nos sustente, Pai, a seguirmos com as leituras diárias, não só a mim, mas todos que aqui passam e acompanham a leitura. No nome santo de Jesus, amém. Obrigado por você estar aqui, mais uma vez, concluindo, mais um dia de leitura, o dia 161 da leitura. Se Deus assim permitir, nós continuaremos o livro de 2 Samuel no dia 162 da leitura diária. Você que está aqui pela primeira vez, convido você então a se inscrever no canal e ativar o sininho aqui ao final na imagem que vai aparecer no meio, um círculozinho, uma imagem minha, uma foto. E vai ter 2 cards, que é a playlist de toda a leitura, desses 161 dias, e também do dia anterior, dessa história de adultério e assassinato de Davi e Betseba, e Urias, enfim, essa história realmente que carrega, que foi carregada na vida, mas houve um arrependimento de Davi. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de convidar as pessoas a virem conosco a ler todos esses dias, até que Deus nos mantenha firme aqui, e se Deus permitir, iremos concluir a leitura toda em um ano. Nos vemos então, se assim for da vontade de Deus.